Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos 14, eu quero ler com os irmãos alguns versos. Eu não vou ler todos, eu vou ler um só, por causa do tempo, mas eu quero ficar com os irmãos meditando do verso 1 ao verso de número 20. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite reunido, juntamente com cada irmão aqui presente. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, a sua esposa, pastor Dr. Elias Cardoso, missionária Lígia. Que Deus continue abençoando a toda a diretoria do ministério, os nossos irmãos diretores do CONAMP, que Deus continue prosperando a cada um. E eu quero deixar registrada aqui a minha palavra de gratidão a Deus, por poder ter sido recebido nesse ministério. Vão fazer 15 anos que Jesus me trouxe para cá, e eu louvo a Deus por isso. Dos 15 que eu estou no ministério, 5 Jesus me deixou participar aqui na catedral, e os outros 10 nós estamos em Catanduva. E eu quero agradecer a Deus por poder fazer parte desta casa, deste ministério. Agradeço a Deus por ter sido recebido. Deus abençoou do Ministério de Perus estar em Catanduva. Eu sei que tem muitos irmãos de Catanduva que estão nos assistindo, e em nome da regional de Catanduva eu também quero deixar uma palavra de gratidão, porque Deus alcançou muitas casas e famílias naquele lugar, e eu louvo a Deus por isso. Como disse o pastor Orlando, em cada país o ministério disse: nós chegamos lá. Catanduva, nós chegamos lá também. E eu louvo a Deus por isso. Fiquei muito empolgado com a palavra do pastor Gilson, pela forma que Deus usou para abençoar de uma forma tremenda e rápida, como ele disse, né? São essas palavras mais ou menos que o pastor disse. De uma forma muito rápida, a igreja adquiriu um terreno, levantou um templo, e ainda ele citou o nome de uma regional que Deus abençoou para cooperar, e principalmente nessa parte do testemunho foi a parte que eu mais gostei. Jesus deu um terreno para Catanduva, e se Jesus não voltar, esse ano nós vamos começar a construir a primeira igreja própria para a glória do nome de Jesus. E eu estou orando para Jesus mandar um peixe, porque Deus sabe aonde está a moeda, na boca de qual peixe que está a moeda. A minha oração é que o peixe seja grande. Eu não vou nem olhar para trás, porque é para frente que a gente vai. Mas eu louvo a Deus e eu sei que Deus está neste negócio. E me empolgou muito, viu, pastor? Deus continue abençoando, seja a boca de Deus, continue abençoando o Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Está escrito, eu quero ler só o verso 20, por causa do horário, diz assim: mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Amém. Tome assento, em nome de Jesus. Oh, glórias a Jesus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, na verdade eu meditei até o verso de número 20, desde o verso 1 ao 20, porque para mim os principais personagens do texto estão inseridos até o verso de número 20, e a principal informação do texto para mim está até o verso de número 20. Quando os irmãos puderem, se o horário permitir, nós vamos decorrer aqui, nós vamos alcançar, os irmãos vão entender o que Deus colocou no meu coração. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia vai dizer que tem 2 homens de Deus fazendo uma obra missionária. Um deles é o apóstolo São Paulo e o outro o apóstolo São Barnabé. A Bíblia diz que eles estão fazendo a obra, e porque eles estão fazendo a obra, a Bíblia diz que eles estão sofrendo retaliação e perseguição. Mas quem os chamou os garante, porque enquanto você está na inércia, parece que nada acontece. Mas quando o céu aponta para você, te põe de pé para você fazer a obra, se prepare. Mas eu vou repetir, quem te chamou garante, foi Ele quem te chamou.
E detalhe, irmãos, quem são esses que se levantam na perseguição? O verso 2 vai dizer que são os incrédulos, porque incrédulo é que nem capim, se dá uma brecha ele vai brotar. Mas eu vou falar uma palavra interiorana aqui. Deus tem um handap certo para colocar no capim e não deixar a obra de Deus ser impedida na tua vida. Eu quero ser boca de Deus para você, para a tua casa e principalmente para a chamada de Deus na tua vida. Nada e nem ninguém vai impedir o que Deus tem através da tua vida e da tua casa. Glórias ao nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que eles estão sendo perseguidos por esses judeus incrédulos, porque pasme, meus irmãos, tem gente que sabe o que Deus tem através de você, de olhar de você, de ver você se apresentar a Deus, seja no louvor, na palavra, no cântico, enfim, como seja. Mas tem pessoas que percebem que se deixar você ir, andar, voar, ou chegar onde Deus quer, parece que tem uns ciúmes, parece que não quer, tem medo de você ser visto, tem medo de alguém te enxergar. Mas quem te chamou, garante, glórias ao nome de Jesus. Tem gente que tem medo, porque se você for visto, se alguém te conhecer, se alguém te ver, aí ficam com medo de alguém olhar para você, reconhecer você. E tem gente que fica com medo de perder o posto. Mas eu quero ser boca de Deus. Querem até fazer uma bolha para não deixar penetrar ou chegar até você, mas eu quero ser boca de Deus para dizer: Deus tem a agulha certa para furar essa bolha, mas glórias a Jesus. Mas ninguém vai impedir o que Deus tem através de você. Se canta, deixa cantar. Se prega, deixa pregar. Se rege, deixa reger. O que é teu, e incrédulo não vai tomar o que Deus falou que é teu. Glórias a Jesus. Mas o texto diz que eles estão trabalhando juntos, Paulo e Barnabé. Uma das coisas que me chama a atenção, irmãos, é que só Deus consegue colocar dois homens de naturezas tão diferentes para trabalhar juntos. Se você for estudar, a Bíblia diz, até no texto vai dizer, que um é mais eloquente, o outro é mais tranquilo. Dois homens de natureza diferente, e Jesus coloca para trabalhar junto. Agora, por que dá certo, na verdade, né? Pessoas de naturezas tão diferentes, e Jesus coloca para trabalhar junto. Primeiro que Deus respeita. Primeiro que nós temos que entender em que parte do corpo nós somos e fazemos parte. Porque tem gente, irmãos, que quer uma parte que não é dela. Mas só para você me entender, Paulo vai dizer, quando ele vai tratar do corpo de Cristo, o que seria os olhos se todo mundo quisesse ser ouvido? E o que seria ouvido se todo mundo quisesse ser boca? Tem gente que Deus chamou para ser olho, tem gente que Deus chamou para ser boca. Agora a Bíblia vai dizer que o corpo por si só ele tem que se socorrer. Quando coça as tuas costas, quem é que vai socorrer as tuas costas? Tua mão, que está ligado no braço, que está ligado no corpo. Ou seja, todo mundo tem a sua função. E tem gente que não entende isso. Tem gente que quer só ele. Tem gente que só ele canta. Tem gente que só ele prega. Tem gente que só ele sabe fazer. Mas você faz parte do corpo. Vale um glória por isso. Você faz parte do corpo de Cristo. Agora detalhe, eu estou falando de partes do membro que a gente vê. Só que tem partes tão importantes que a gente não vê. O que seria do corpo se não fosse o nervo? Quem é que enxerga o nervo? Paulo vai dizer que os nervos têm que ser todos bem ajustados. Você já teve a experiência de levantar de manhã, está com dor no nervo da perna? Se o teu nervo da tua perna estiver inflamado, meu irmão, se você não vigiar, você pisa em falso. A perna falta força, a perna cai. Nada contra, mas eu tenho um pouquinho de resistência com pessoas, por exemplo, que vai cantar, pregar, depois tira uma selfie e coloca na rede social. Preguei, Jesus salvou 50. Cantei, Jesus batizou 100, nada contra, eu entendo, mas tem coisas que acontecem, irmão, não é nem por muitos que estão no altar, com todo respeito à minha palavra, não me leve a mal, mas tem coisas que acontecem, não é nem por tudo de quem está com o microfone na mão, está tendo muita técnica de púlpito, muito verso decorado, muitas palavras já toda engomadinha, mas às vezes é o nervo que ninguém vê, que orou e disse: Jesus hoje batiza, Jesus hoje salva. E Jesus faz por alguém talvez que ninguém nem é visto.
levantou de madrugada, quando acordou de manhã, disse: Senhor, hoje à noite vai ter. Usa o pregador por misericórdia, usa o cantor por misericórdia. Uma coisa eu peço: desça naquela casa por misericórdia. E talvez ninguém viu você orar, mas para você que orou para Jesus abençoar, louvado seja Deus pela tua vida, Jesus está abençoando. Eu não sei se você pode dar um glória por esta palavra. Sabe, uma das coisas que eu tenho que entender, irmãos, é a porção que Deus deu para cada um. Se todo mundo entendesse isso, tinha menos inveja, picuinha e disputa nos altares. Ô Senhor, me ajuda a pregar. Se todo mundo entendesse isso, tinha menos disputa, porque se nós não vigiarmos, num futuro não distante, tem igreja que já existe, parece que a pessoa pega o microfone e já com o dom da disputa. Quem cantou antes, cantou muito, eu tenho que vir agora e cantar um pouco mais. Quem pregou ontem, pregou demais, hoje eu tenho que vir aqui e dar o meu melhor. Não, Senhor, se Deus quiser usar ele, a porção é dele. Se Deus quiser usar ela, é com a porção dela. Oh, glórias ao nome de Jesus. Se todos nós entendêssemos isso, tinha menos inveja, disputa e picuinha no reino. Eu tenho um amigo que desde o dia que ele entrou a Jesus, desde o dia que ele aceitou a Jesus, perdão, foi o primeiro dia que ele entrou na igreja, até hoje, fazem 15 anos. 15 anos. Ele entrou com o cabelo desse tamanho, com roupa de roqueiro, um coturno no meio da canela, e ele entrou e ouviu a palavra. Gostou, Jesus alcançou, levantou a mão, aceitou Jesus. O que você quer ser? Quero ser pregador. Então vai orar que Deus vai fazer. 15 anos que ele entrou na igreja pela primeira vez. Esses dias ele estava pregando num plenário para 15 mil pessoas. Seguro glória. Em 15 anos que ele entrou a primeira vez na igreja, pregando para a multidão de mais de 10 mil pessoas. Eu tenho 45 anos, prego desde os 14, fazem 31 anos que eu viajo o Brasil pregando. Eu nunca pisei naquele altar. E vou dar uma notícia: só se for por Deus, porque pelos olhos humanos eu nunca vou pisar. Só que eu quero te dar uma notícia: eu não posso olhar e dizer: Senhor, por que ele não eu? Por que para ele não para mim? Por que com ele não comigo? Eu tenho a resposta: porque a porção dele é uma, a minha é outra. Levanta a mão e recebe essa palavra. A porção que Deus te deu, você vai chegar onde Deus te prometeu. Você pode dar um glória por esta palavra. É por isso que, se todos nós entendêssemos o que está escrito em Atos 1:8, Jesus vai dizer na parte B do verso: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Paz, meus irmãos, tem gente que nunca vai sair de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque Deus chamou para ficar em Jerusalém. Tem gente que Deus olhou e falou: não, vou deixar você conhecer o bairro do lado, vai até Samaria, vai até a Judeia. Tem uns que Jesus chamou e diz assim: eu vou soprar teu nome até os confins da terra. Agora, o que não me dá o direito é querer chegar nos confins da terra se eu nem passei por Jerusalém ainda. Oh, santo. Outra coisa, se Jesus me chamou para chegar nos confins da terra, eu não preciso atropelar ninguém. Fica tranquilo. Se Jesus chamou, pode dar glória que você vai chegar aonde Jesus chamou. Você sabia que tem gente, irmão, eu vou dar departamentos aqui, mas pelo amor de Deus, não me tenha por mal. Você sabia que tem irmãos que nunca vai sair da cantina? Você sabia que tem irmãos que nunca vai sair do estacionamento? E não é porque não tem qualidades e virtudes, é porque Jesus chamou para colocar lá. Só que lá está sendo um instrumento na mão de Deus. Só que isso não dá o direito de dizer que eu estou com o microfone na mão, eu sou maior do que o porteiro. Não, senhor. Maior aqui é ele, para a glória do nome dele. O Deus que visita o altar é o Deus que visita a cantina, é o Deus que visita os banheiros para quem limpa, é o Deus que visita a portaria, é o Deus que visita a garagem da igreja. Você pode dar outra glória melhor do que esse que você deu. É Deus quem faz. Conheço um irmão, já dorme no Senhor, irmão Joaquim, morreu com 85 anos de idade. Quantos anos eu disse? Chegou da Bahia com 24, com 25 entrou na igreja e aceitou Jesus. Começou a frequentar o culto. O pastor chamou ele e falou: irmão Joaquim, de semana tem poucas pessoas na igreja, principalmente homem. O senhor pode ficar na porta tomando conta da porta? Posso. Ficou de pé na porta a primeira vez com 25 anos de idade. Morreu com 85. Aonde ele estava? Na porta. 60 anos de pé na porta. Eu nunca vi o irmão Joaquim murmurar. Eu nunca vi o irmão Joaquim dizer: chegou ontem, está lá em cima e eu ainda continuo aqui. Tem gente que Jesus chamou é para deixar na porta mesmo lá. Mas não quer dizer que quem está no altar é maior do que quem está na porta. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui.
O irmão Joaquim viu crianças nascerem. O irmão Joaquim viu a criança crescer. O irmão Joaquim viu a criança que ele viu nascer, entrar no departamento infantil, ser promovido para o adolescente, ser promovido e para o jovem, ser promovido e para o corpo de obreiros. O irmão Joaquim viu a criança que nascer, começar a namorar, noivar e casar. O irmão Joaquim viu aquela criança que nasceu ser pai. O filho daquela criança que ele viu nascer, crescer. O pastor da igreja virar para aquela criança quando ficou jovenzinho e disse: gruda no irmão Joaquim. O irmão Joaquim vai te ensinar como que vai ser um cooperador. Ele viu o pai de quem ele ensinou a nascer, e ele fez o filho um bom cooperador. Seguro glória, que foi tão bom que foi para o diácono, que foi tão bom que foi ao presbitério, que foi tão bom que chegou a evangelista, que foi tão bem ensinado na base que chegou a pastor. E detalhe, um dos que o irmão Joaquim ensinou virou presidente do irmão Joaquim. E o irmão Joaquim está onde? Na porta. Melhor lugar para você ficar é onde Deus te colocou. Tem gente que quer o palácio, mas prepare um glória. É melhor você ficar vivo na floresta do que morto no palácio. Fica onde Deus te colocou. Show. Um dia, pastor Joinville, irmão Joaquim perdeu as forças. Artrite, artrose, osteoporose, coluna afetada. Trabalhou no peso a vida inteira. Mas um dia o irmão Joaquim perdeu as forças de ir para a igreja. Cheguei em São Paulo, as irmãs do Circo de Oração, porque esse irmão foi porteiro da igreja onde minha mãe vai. Circo de Oração da igreja, falou: irmão Isaías, nós vamos visitar o irmão Joaquim. Quem não ama o irmão Joaquim? Eu quero ir. Chegamos na casa do irmão Joaquim, entrevado em cima da cama. Mas ele disse: eu não quero ninguém no meu quarto. Eu faço questão de muito esforço levantar e sentar na sala com os meus irmãos. Os filhos pegaram o irmão Joaquim, colocaram na cadeira dele na sala, e de repente ele chorou. Olha o que ele disse, irmãos. Seguro glória, se for para soltar, solta com vontade. Ele disse assim: ô irmãos, que saudade da igreja. Aí a lágrima começou a descer. Ele disse: como eu tenho saudade da igreja, de chegar mais cedo e passar um paninho no banco. Se tiver pó no banco, os irmãos não pegam pó. Não, seguro glória. Vai enchendo o peito aí. Que saudade da igreja. Saudade de chegar mais cedo na igreja e ver se tem copo nos bebedor para os meus irmãos beber água. Eu estou com saudade da igreja, de ver se o banheiro está em dia para os meus irmãos usar. Que saudade da igreja. Mas eu perdi as forças, não tenho mais força, meu corpo não ajuda. Tem hora que eu olho para o relógio no dia de culto, eu fico chorando. Senhor, eu queria estar tanto na tua casa. Uma das irmãs que estava sentada na poltrona, Deus tomou ela, deu um salto. Deus tomou a boca daquela mulher e disse: homem, eu te digo que tu tem um memorial adiante de mim. Tudo que você fez está registrado diante de mim. Seguro glória e prepare o melhor. Mas para tu saber que eu te conheço, tu não tem força de sair da tua casa e ir na minha. Mas não temas, porque eu te visito todos os dias na tua. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Deixa Deus ser glorificado. Fica no lugar que Deus te colocou. Entenda a porção que Deus te deu. A porção que Deus te deu é uma. A que Deus deu para o teu irmão é outra. Só assim nós vamos entender como dois homens de naturezas diferentes Deus coloca para trabalhar junto e dá certo. Porque quando eu entendo a porção que Deus tem na vida do meu companheiro, vai dar certo. Porque pastor, irmão, não é igual evangelista. Não adianta o pastor querer ser evangelista. E não adianta um evangelista querer imitar pastor. Não chegou a hora ainda. O pastor tem a entoada dele. Não foi assim que nós ouvimos? Tem dia que parece que até o olho muda de cor. É a entoada. Tem dia que é E não adianta o evangelista querer imitar, que não vai dar certo. Porque o evangelista não consegue. O evangelista é. Mas prepare um glória. O Deus que é glorificado na vida do pastor é o Deus que é glorificado na vida do evangelista. Paulo e Barnabé, totalmente diferentes. Você quer ver, irmão? Eu não vou nem falar da vida deles. Porque se nós formos falar, o horário não vai permitir. Mas Paulo, aquele homem que teve um encontro com Jesus no Atos 9, lá no caminho de Damasco. O maior perseguidor de igreja. O que ele mais queria era fechar as igrejas. Depois que ele encontra com Jesus em Atos 9, Jesus derruba ele do cavalo, Deus mudou ele. De querer fechar a igreja, Deus colocou ele para abrir igreja. Só Deus faz isso. Outra coisa, um currículo invejável. Pega o que ele disse para os crentes de Filipos. Quem era ele? Quem era ele? E Deus resolveu soprar o nome desse homem. Você quer ver? Qual é o culto que você vai que você não ouve falar de Paulo?
Se você não ouviu ainda a semana, está ouvindo hoje. Viu? Se você não ouve o nome Paulo, tu vê um texto que foi ele que escreveu. Se você não vê o texto, você vê um hino. E no meio da letra do hino tem uma estrofe, que tem alguma coisa que foi ele que escreveu. Por quê? Porque Deus resolveu chamar ele, soprar o nome. Um homem que Deus usou de forma poderosa. Um homem que alguém chega nele e diz: Paulo, vai socorrer o nosso irmão que está enfermo. Ele disse: eu não posso, estou fazendo uma obra grande aqui, eu não posso. Mas estão pedindo a tua ajuda. Senhor, eu não vou, mas o meu lenço vai. Moisés tinha nas mãos, Sansão nos cabelos, Davi nos dedos, Pedro na sombra, Paulo nas vestes, Jesus no corpo inteiro. Receba essa unção de Deus aí, aonde Deus quiser te usar, receba a unção. Para quem toca, para quem rege, receba unção na mão. Para quem prega, receba a unção e o fervor na mente e no coração. Para quem canta, receba unção nas tuas cordas vocais. Não é cantar bonito para ficar dentro do ambiente, não. É para rasgar o céu, chegar no trono e o azeite descer. Alabachou. Paulo um dia está pregando na igreja e a Bíblia diz que Eutico resolveu sentar na terceira fileira de janela. O que ele está fazendo na janela, irmão? O que ele está fazendo na janela? Porque tem gente que é assim, tem tanto lugar para ele se ocupar, mas ele quer a janela. Eu tenho para mim que Eutico não queria perder o que estava acontecendo dos dois lados, nem dentro nem fora. Quando o negócio pega fogo, eu sou do manto. Mas quando o negócio não me agrada, eu vou para a terra. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Teve uma hora que ele vacilou e caiu. Vou fazer uma pergunta. Caiu dentro ou fora? Nota de rodapé. Você pode até ver alguém aqui de dentro cair, mas nunca aqui dentro. Se cair é sempre lá fora. Porque Davi vai dizer que aqui dentro é lugar de segurança. Ninguém mandou sentar na janela. Sentou na janela, caiu para fora. Quebrou o pescoço, morreu. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas ela me dá liberdade. Paulo pregando a palavra, alguém cutuca o avental de Paulo, diz: irmão Paulo, lembra do moço sentado na janela? Quem sabe ele olhou e disse assim: mas cadê ele? Foi embora? Não, caiu, quebrou o pescoço, está agonizando e vai morrer. Irmão, que graça, seguro glória. Eu fico imaginando o Paulo dizendo assim para os irmãos: irmão, fique em espírito de oração, que eu vou ali fora resolver um negócio rapidinho, eu já volto para concluir o texto. Ele chega lá fora, a multidão em volta, porque tem multidão dentro, mas também tem quem vem para ficar lá fora. Aí lá fora tem a roda. Ele chega na roda, pede licença, dá licença, irmão, que eu preciso voltar para o culto e concluir a mensagem. Moço, assim te digo, levanta, ao pescoço. Agora você me dá licença que eu preciso voltar. Só para desencargo de consciência, você quer ficar aqui fora, quer sentar na janela ou quer entrar para dentro? Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que isso. Sai de fora, vem para dentro. Sai da janela, vem para dentro. Aqui dentro é lugar de segurança.